Falando ainda da autossuficiência, dessa crença onde falas que você deve fazer tudo sozinho. Você sabia que essa crença pode levar ao esgotamento dos seus profissionais, que a sua equipe pode levar ao esgotamento por acreditar que ele precisa ser autossuficiente e nem pedir ajuda em alguns momentos? Eu convido você a assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que vai mudar seu ponto de vista. Olá, eu sou Hamilton Alencar e continuo abordando sobre o tema da autossuficiência. E hoje falo especificamente sobre a saúde do seu colaborador frente à questão da autossuficiência. Lembrando que a autossuficiência é um mito, onde acredita-se que a autossuficiência o indivíduo deve fazer tudo sozinho ou, na medida do possível, estar disposto a fazer o máximo sozinho. A autossuficiência, ela vai prejudicar a saúde do seu colaborador em que parte? Quando ele acredita por não, acredita na crença que ele não deve pedir apoio ou ajuda, ou que ele deve ter o conhecimento necessário para que possa realizar tudo sozinho. Quando ele acredita nisso, acontece a primeira coisa, que é ruim, a falta de comunicação. Por que a falta de comunicação? Ele, por acreditar nessa crença, ele deixa de solicitar ajuda, deixa de solicitar apoio, deixa de solicitar informações em alguns momentos que são vitais para que todo o processo venha a acontecer. Então, quando ele acredita que ele é capaz de fazer tudo sem a necessidade de apoio, ou de uma ajuda, ou até mesmo de uma sugestão para que o processo dele fique melhor, ele começa a diminuir o processo de informação. Por quê? Ele acaba acreditando que pedir ajuda ou se permitir abrir é uma coisa ruim, fazendo com que talvez ele possa ser considerado um pouco menor. E olha que interessante, quando você está no ambiente de trabalho e a informação ela, ela é comum, não só o processo de informação, mas a colaboração dentro do meio ambiente, desse ambiente de trabalho, faz com que o trabalho fique mais leve. Consequentemente, o resultado, você vai encontrar colaboradores mais dispostos e que vão ter uma qualidade de vida melhor, qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho. Porque quando você não tem essa colaboração ou a equipe não entende que é uma equipe e que cada uma é uma engrenagem onde busca um resultado comum, você tem colaboradores bem cansados, onde alguns até estão bem dispostos ou até mesmo insatisfeitos com o ambiente de trabalho. E quando eu falo de insatisfeitos com o ambiente de trabalho, entra aqui uma questão que é um grande desafio, que é o isolamento profissional, que acaba impactando na questão da produtividade. Você quer ver um exemplo? Quando você trabalha num processo de continuidade, vou melhorar. Quando você trabalha dentro de um ambiente onde, por exemplo, um começa a montar a caixa, o outro dobra a caixa e o terceiro termina e finaliza a caixa. Quando eles não têm a conversação ou quando não há essa conversa dentro do ambiente e entendem que a colaboração de um vai fazer um resultado melhor do que o outro, você pode ter a linha de montagem prejudicada, onde, por exemplo, o primeiro, o elemento da linha, pode acelerar o processo, que vai engasgar no segundo, e o terceiro vai acabar ficando prejudicado também por isso. É a mesma coisa, por exemplo, dentro da enfermagem. Nós trabalhamos dentro de uma clínica, dentro da internação, com um número X de pacientes. Eu sei que nós dividimos os pacientes para cada colaborador, cada técnico de enfermagem ou auxiliar. Só que quando essa divisão é para que tenha um controle, para saber quem vai fazer o que inicialmente. Mas isso não impede que o outro colaborador possa, por exemplo, trocar um soro ou atender uma demanda de um paciente, como por exemplo uma troca de fralda, que seja, para que o ambiente funcione como uma equipe. E muitas das vezes isso não acontece. Por quê? Eles acreditam que cada um precisa ser autossuficiente e suficientemente preparado e único para alcançar os resultados. E quando não é assim, quanto mais em equipe se faz o trabalho, melhor fica o ambiente de trabalho e os resultados, consequentemente, são bons. Ou seja,
Quando você consegue alcançar essa questão de toda a equipe trabalhar junto e entender que, apesar de haver uma divisão para controle, para fluxo, que não há nenhum tipo de impedimento onde você possa ajudar o seu colega a fazer qualquer demanda que aquele cliente precise naquele momento, você começa a perceber que há um bem-estar mental e emocional entre os colaboradores. Fica mais fácil. Quer ver um exemplo? Quando você tem uma equipe e um colaborador dentro da equipe, ele é uma pessoa que não consegue agregar a equipe. É aquela pessoa que, por exemplo, pode estar pegando fogo. Se não for um paciente dele, se não for um cliente dele, ele fica sentado e não valoriza a questão de ajudar e corroborar para que porque o processo seja melhorado, facilitado e logo alcançados os resultados. Isso é mais comum do que se imagina. E é muito complicado. Por quê? Quando você tem um elemento dentro da sua equipe que se porta dessa forma, consequentemente você vai ter uma equipe prejudicada, porque todos vão entender que por conta daquele elemento, todos precisam agir de forma parecida. E isso é muito complicado, porque você acaba tirando essa questão desse equilíbrio onde as pessoas que trabalham juntos, que vão pelo menos viver parte da vida juntos, precisam ter esse equilíbrio, essa questão do bem-estar, de virar e falar: nossa, hoje eu vou trabalhar com fulano. Que bom que fulano está aqui, porque fulano, além de ser uma pessoa muito agradável, ele também é um colaborador onde eu não vou poder ajudar, contar com ele quando houver uma necessidade, se houver. Bom, então, você líder deve apoiar, incentivar e fomentar a cultura do apoio, onde um apoia o outro, onde eles consigam reconhecer que sozinho o resultado não acontece. Quando você consegue fazer com que a sua equipe entenda isso, você vai ver que seus resultados são melhores. Bom, não adianta também você dizer para a sua equipe que eles precisam ajudar um ao outro quando você não se coloca na posição de ajudador. A equipe visa e observa bastante o líder, onde ele não consegue se colocar à disposição para a colaboração e para acelerar o processo. Quando a gente fala de um ambiente de bem-estar, e a gente está falando de um ambiente de bem-estar dentro do ambiente de trabalho, onde a equipe precisa ter essa comunicação e entrosamento para que os resultados sejam bons para todos. Eu gosto muito de uma frase onde diz que carregar um saco de cimento sozinho é ruim. Se carregar em dois, ele fica mais leve. Se carregar em 4 pessoas, você nem percebe que é um saco de cimento. Então, muitas das vezes, é importante que você também pegue no saco de cimento para que o resultado aconteça. Seu colaborador precisa entender que o ambiente que ele trabalha, desde o líder, o chefe ou supervisor, até o colaborador mais novo, todos trabalham para que o resultado seja comum, ou seja, para que o resultado de todos aconteça. E quanto mais em equipe trabalhar, o trabalho fica mais fácil. O trabalho diminui? Não, mas o trabalho vai fluir de uma forma mais simples. Gostou do vídeo? Tem outros vídeos da série Quebrando o Mito da Autossuficiência. Eu convido você a assistir, convido você a curtir, comentar e fazer o seu like. Muito obrigado e até a próxima.